Fala galera, estamos aqui hoje num podcast collab do Positivamente Podcast e do Arena Experience, diretamente do primeiro Arena Experience. E hoje nós vamos ter a oportunidade e a honra de ter um bate-papo com ele, Robson Rodovalho, bispo e presidente fundador da Sara Nossa Terra. É isso aí. Meu bispo, a gente quer falar um pouco sobre essa série do The Chosen. Essa série bíblica que hoje está sendo apresentada no Netflix, já começou há algum tempo fora da Netflix, hoje tem sido apresentada, e a gente estava discutindo antes e queria ouvir um pouco do senhor sobre como que o senhor vê o impacto de uma série bíblica dessa forma estar disponível dentro de uma plataforma como a Netflix, que atinge muitos lares não cristãos. Como é que o senhor vê isso? Positivo, negativo essa visão? Bom, primeiro eu quero cumprimentar vocês, todos que estão aqui na mesa, a galera pra cima, a galera com uma energia boa. Olha a Carolzinha aqui, que sorriso, né? E você que está nos acompanhando de casa, no carro, aonde você estiver assistindo, recebendo esse podcast tão gostoso. Gente, eu amei o tema da conferência, Arena Experience, porque o que nós mais precisamos hoje é disso, colocando em português, experiências. Perfeito. As pessoas estão cheias de ideias, cheias de filosofia, cheias de narrativas, sem nenhuma experiência, alma vazia, cabeça desse tamanho, mas a alma está vazia. Perfeito. E vendo esses milhares de jovens que estão ali no ginásio, né, lotado, e todos com experiência viva com o Senhor, é maravilhoso. Primeiro dia hoje, eu pregando, a bispa Lúcia também, assim, sentindo os meninos entrarem, receberem. É muito gostoso ver que nós estamos meio que fugindo daquilo que é rotina, daquilo que é trivial em nossa geração, na geração de vocês, e que é vazio. Vazio. Uhum. Né? As pessoas vão, assistem e tal, alguns episódios são engraçados, né? Stand-ups, outros são para baixo, enfim, outros são apenas instrutivos, são cursos, conferências, mas sem experiência. Então, parabéns pelo título, parabéns pelo foco, maravilhoso. E já eu engato um pouquinho no The Chosen, porque eu assisti, não tenho muito tempo para assistir muito, mas assisti e amei. E o que eu amei na série foi o fato dela trazer a experiência, o Evangelho de Jesus para os dias de hoje. Perfeito. Sim. Embora o vestuário, embora a geografia, não é, todas as circunstâncias sejam bíblicas, relatadas naquela época, mas o diálogo é de hoje. Sim. O contexto é de hoje. Eu não tinha... Eu fiquei olhando e falei, gente, quem escreveu esse negócio aí Um gênio. é gênio. Porque colocar aqueles diálogos da Bíblia na linguagem, no ambiente de hoje, não é simples. Não é. Sim. Não é fácil. E foi um tiro certeiro, foi maravilhoso. Meus amigos que não são cristãos, todos elogiam, todos assistem. Engraçado, perguntei evangélicos e perguntei não evangélicos. 90% dos não evangélicos, 10% dos evangélicos assistem. Olha só. Acredita isso? O senhor fala muito sobre essa questão nas pregações, sobre as pregações muito eruditas não terem acesso à mente das pessoas, né? Sim, até porque a linguagem é pesada, né? A Bíblia tem algumas linguagens, algumas expressões que são muito antigas. E isso defasou. A galera de hoje usa uma expressão, um linguajar muito próprio. Tem dia que os meus netos estão conversando, eu quase falo, o que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? Que dialeto é esse aí? Que loucura é essa? Né? É verdade. Que coisa maluca é essa que vocês estão falando? O senhor falou que 90% das pessoas não cristãs assistiram e gostaram, e os 10% ali são cristãos e às vezes não assistem. E uma coisa que a gente estava até conversando é que no The Chosen, dos pontos chaves é a crise de Nicodemos, que ele tem ali, por ser muito religioso, Isso. muito apegado à lei, ele está diante de Jesus, mas ele tem uma dificuldade de entender. Esse é o Messias. E hoje a gente vê que muitas pessoas são presas à religiosidade. E eu sinto que a religiosidade, ela impede da pessoa de viver uma experiência de verdade com Deus. Perfeito. Como que o senhor enxerga essa dualidade entre o que é a lei, a religiosidade e o evangelho puro e simples? O que é o evangelho puro e simples para o senhor? Parece que a gente sempre teve isso. Moisés, quando Moisés trouxe a lei, a revelação, foi fogo puro, foi tudo real. Eles choravam, eles adoravam, eles erravam, eles acertavam, eles eram perdoados. Era vida. Vida. Mas com o passar dos anos e dos
séculos, aquilo foi esfriando. Esfriando, esfriando. Aí Moisés, Josué entraram na terra prometida, esfriou tanto que Israel perdeu a terra prometida de novo. Eles se tornaram uma nação pior do que as outras. Eles não tinham mais experiência com Deus, eles não tinham calor no coração, eles não tinham a alma incendiada, não tinha nada disso. Era uma lei fria, era uma coisa distante. Então, aí Deus mandou Davi. Levanta um galegozinho lá do pasto e Davi vence um gigante, cria uma revolução no país e cria uma onda, né, de busca de Deus, um avivamento, e a nação Traz de volta a experiência. traz de volta a experiência É. que eles perderam. É. Exatamente. Então, essa dicotomia, essa dualidade de religiosidade e experiência, parece que ela sempre existiu. E uma coisa interessante é que a religiosidade de hoje foi a experiência de ontem. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa experiência de hoje não torne religiosidade de amanhã. Esse é o desafio nosso. Essa nova experiência tem que ser uma nova base para um novo lugar que nós vamos escalar. Pensa nos seus filhos, Marca, porque eu vou falar, os meus já estão vivendo a experiência, né? Até meus netos, mas os seus filhos. Porque eles tornam, a experiência torna comum. A presença de Deus torna comum, né? Quando a arca foi tomada no tempo de Saul e de Samuel, ela foi colocada na casa de Obed-edom, ficou 20 anos. Tornaram comum, aquilo não tinha nenhum efeito, não. Quando eles foram trazer a arca e levar de volta, os filhos dele morrem. Uzá e o outro, esqueci. É. Por quê? Porque a arca era um objeto comum para eles. Para eles era um objeto comum. Era igual um criado ali. E ela balançou no carro, eles foram segurar e morreu. Então, essa coisa sempre teve. Nós temos que zelar muito, jejuar muito, orar muito, para que as novas gerações entrem na experiência. Entrem experimentar Deus, tocar o amor, tocar o poder, tocar a graça, chorar, arrepender dos pecados, pedir perdão. É experiência, é a alma incendiada. E falando de Nicodemos, que a gente estava conversando, eu acho que ele até entendeu a mensagem. Só que a crise dele foi que ele não teve coragem de dar o passo Sim. para viver aquele chamado de Jesus. Talvez pra pela vida posição dele. que ele ocupava, Sim. né? Onde ele Sim, ele viveu a reputação. Eu vou pregar sobre isso agora à noite, um pouquinho sobre isso. A história continua o que a Bíblia não continua. E a história fala que depois que Jesus morreu e ressuscitou, muita gente converteu. Caifás se converteu, Anás se converteu. Todos aqueles sumos sacerdotes que julgaram e condenaram Jesus, se converteram. E foi... Se converteram, tornaram cristãos. Só que eles converteram com o judaísmo. Sim. E aí o irmão de Jesus, que era Tiago, que era muito judaizante, Tiago liderou esta igreja. Sim. Não foi Pedro, não foi João, foi Tiago. Porque ele era o cara mais judeuzante, mais judeu que tinha, e ele se tornou o líder. Tanto que quando os discípulos fugiram, foram pregar o evangelho, espalharam, foi Tiago que dirigiu a igreja. O irmão de Jesus. Não o Tiago, o irmão de Pedro e João, porque ele morreu. Então, aí Nicodemos se converte. Sim. Então Nicodemos entra na igreja. Perfeito. Jerusalém. E ele viveu uma experiência com Jesus quando ele foi confrontado ali naquela conversa, né? Sim, ali ele se converte, mas ele não declara. Mas ele declara depois que Jesus ressuscita, né? É um fenômeno, se torna um fenômeno. Sim. Jerusalém era uma cidade de 150 mil habitantes. Logo depois do discurso da palavra de Pedro, da pregação de Pedro, a igreja vai para 50 mil membros. Um terço de Jerusalém era cristão, logo assim nos primeiros 10, 15 anos, 20 anos. A experiência tem esse poder, né? Muitas vezes ela é algo individual que acontece com uma única pessoa e por conta da experiência o evangelho ele se propaga. Pois é, agora eu fico pensando, Nicodemos perdeu um privilégio de posicionar. Meu Deus. Como você, meu amigão, se você também tem cheio de dedo, de reputação, não vou na igreja, a igreja faz isso, não gosto disso, não gosto de barulho, não gosto. Ei, aproveite, entra agora.
Imagina, Nicodemos podia ter ficado na história como um cara nobre, que recebeu a palavra de Jesus, que não teve vergonha de assumir o evangelho. Quando eu me tornei professor universitário, eu cheguei na universidade minha, eu era o único evangélico, com lá 200 professores. E logo de primeira vez que eu fui para a reunião de professores, não tinha isso tudo, mas tinham 75, 80, uma mulher levanta a mão, você é pastor protestante? Eu falei, sou sim, no meio de todo mundo, bem alto. E aí, aquilo era um bicho, era um extraterrestre. Eu falei, sou sim, Margarida. E ainda, sou pentecostal. Ali, foi uma oportunidade, porque daquela discussão, daquela tensão, né? Ela pensou que fosse me intimidar, eu me posicionei. O senhor encorajou outros. Não, sabe o que aconteceu? Isso foi numa quarta. Sexta-feira, 2 dias depois, um grupo de professores pedem uma reunião comigo. Até achei que eu ia ser disciplinado. Mas só doutoras. E aí eu fui na reunião, e elas falaram, você é pastor mesmo? Eu falei, sou. E o que é pastor? Eu falei, pastor é um líder que traz a palavra de Deus, que traz a presença de Deus. Ela falou, presença de Deus? Você recebe energias? Eu falei, recebo muitas energias. Aí e ministro também, né? Ministro. Elas falaram, qual é a entidade que você recebe? Eu falei, a entidade mais forte, ela chama-se Yeshua. Nossa. Como? É Exu? Não. Yeshua. É mais forte que Yeshua. Olha o nome. Nunca ouvi falar, vocês vão conhecer. Nossa, uau. Aí elas falaram, você vai numa reunião nossa, nosso mentor, nosso guia, mudou-se para Belo Horizonte, adoeceu, a mulher teve que ir lá, e nós ficamos desamparadas. Falei, claro que eu vou. E você conduz a sessão? Claro que eu conduzo. E você dá passe? É o que eu mais faço, é passar. Ai, meu Deus. Então, foi uma oportunidade maravilhosa, moral da história, elas se converteram. Vários professores universitários se converteram. Porque eu não tive vergonha. Então você, posicione-se. Deus vai usar a sua coragem, Deus vai... Não faça como você assistiu na história de Nicodemos, no The Chosen. Não faça isso. Quem perde é a gente. A reputação afastou ele da realidade que ele poderia ter vivido, né? Poderia. E melhor do que ter reputação ou título, é ter função no reino de Deus. É ser parte do movimento, é ser parte da experiência. Do que é vivo, né? Bispo, uma dúvida nossa, assim, no nosso meio cristão, essa série, ela tem sido às vezes muito criticada entrando na Netflix, trazendo a discussão sobre se comercializar a mensagem bíblica. Como que o senhor vê essa discussão? Não, isso é bobagem. Bobagem. O evangelho tem que ser pregado em tudo quanto é lugar, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Eu conheço a história do The Chosen. Sim. O The Chosen nasceu com um grupo de produtores cristãos muito simples, nada profissional, bastante amadores. Eles levantavam o primeiro recurso. Perfeito. Parece que eles levantaram 6 milhões. Foi. Com doações. Doações de empresários, de cristãos. Os Estados Unidos tem muitas redes de negócios, de business, redes cristãs que são muito cristãos e investem muito no reino de Deus. Então eles levantaram, aliás, parece que a primeira vez foi basicamente 2 famílias. Cada uma deram 3 milhões de dólares. Depois vieram outras, porque foram vários episódios, né? Eles iam gravando à medida que eles conseguiam levantar o recurso. Exato, isso. Então, eu acho o seguinte, é muito caro tecnologia, é muito caro produção. Eu sei porque a gente tem a Rede Gênesis. Sim. Gente, é um parto. Uma câmera dessa custa 30 mil dólares. É uma fortuna. Isso é quanto? É 50 mil reais. 150 mil reais, perdão. Hoje, com a material digital, ficou bem mais barato. Mas são equipamentos que queimam. A durabilidade é muito pequenininha. Sim. Logo você tem que trocar. É barato, mas a durabilidade... Tem o custo do set de gravação também, né? Meu Deus. Tantos profissionais, gente, torres, o aluguel de torres, satélites, é uma fortuna. Isso é para gente maluca. Gente normal não entra nisso, porque é muito difícil. Bom, eles fizeram a produção. Agora, tem que ir para tudo quanto é canal. Perfeito. Oxalá nós tivéssemos igrejas que falassem,
passa o The Chosen aqui, né, que eles pudessem abrir. Igreja evangélica, igreja católica, centro espíritas, meu Deus, imagina o The Chosen passando dentro das comunidades espíritas, em todo lugar, os muçulmanos. Por quê? Porque a vida de Jesus, aquele testemunho, tem que ser disseminado o mais rápido possível. Outra coisa, fica velho. Daqui 20 anos, já vai distanciando. Já perdeu a Já comunicação. diz toda Os trajes já são diferentes. O idioma muda, as muda. expressões. Então, tem que aproveitar. Sou 100% favorável. Existe um outro aspecto que também é muito questionado, que é o fato da série ela trazer o conceito de diversidade, né? Ele traz uma narrativa que acontece ali no período de Jesus, mas com personagens que representam etnias de diversos locais diferentes. E essa diversidade ela é colocada em xeque muitas vezes em alguns canais, né? Isso acho que como o senhor vê isso, essa visão inclusiva do The Chosen? Olha, eu acho que é a coisa mais inteligente para essa sociedade atual. Nossa sociedade atual hoje, perdão, viu? Ela é tribal. Perfeito. Desculpa falar uma palavra talvez que a turma até ache que seja agressiva. Ela é tribal. Por exemplo, eu sou um físico né? Então a minha galera geralmente são cientistas, professores, certo? Eu não comunico muito com outras tribos. Eu sigo grupos de cientistas. Eu converso minha linguagem, entendeu? As músicas que eu gosto. Né? Hoje, por exemplo, o pessoal do rap, quando eles veem um sertanejo de chapéu, ele acha que é ET, extraterrestre. Não é? O sertanejo e o rap tem, né, uma coisa... É muito divergente, É são dois muito mundos. longe. Né? Então, são tribos. Um cara do reggae jamais vai ouvir um sertanejo. Você conhece quem é Gustavo Lima? Eu não sei quem é esse maluco, não. Nunca nem ouvi falar. Aí fala, mas você conhece o DJ... Né, o DJ das quebradas lá, também não, nunca nem ouvi falar. E ambos são explodidos na internet. Ambos são milionários, ambos têm aviões particulares. São gente que ganha dinheiro demais, mas são tribos completamente distintas. Então, se a gente não conseguir fazer essa abertura e tentar incluir essas tribos, a gente vai ficar falando só para poucos. E perde os outros. E quem começou esse trabalho de inclusão, por exemplo, foi o Arena. O Arena, quando a Bispa começou, ela conta isso nos 20 anos do ano passado, o Dedê conta isso. O Dedê Júnior conta o preconceito que ele sentiu quando ele viu a igreja, que ele podia cantar o funk. Nossa, esse povo canta funk, meu Deus, eu vou pra lá. Tal. E aí ele começou, sou filhinho de papai, papai. Quer dizer, uma coisa que ninguém... As outras igrejas travavam, que esses caras estão cantando lá na Sara, meu Deus. E aí daqui um pouco veio o reggae, depois o rock já tinha, um pouco antes. E aí veio, então, quer dizer, a música abriu e recebeu as tribos. E aí vieram os meninos, vieram Foi quando eu cheguei na igreja. Você viveu isso? O fato de ter essa diversidade de música Você é sertanejo. gospel. De raiz ou não? Primeiro você revela. Bom, revela e sai. Vai, conta aí. Gosto muito, Bispo, mas na época eu via muito do axé ali, Entendi. a geração jovem aqui de Brasília. De muita música E baiana. quando... reggae, tudo. Assim, a gente escutava de tudo. A gente queria era a curtição, a bagunça. Mas quando eu cheguei na célula, e aí falou, não, tem reggae gospel. Tem reggae gospel? Tem o rock gospel. Como assim? Aí eu cheguei do meu revisão de vidas, cheguei em casa, eu e meu irmão fomos, eu tinha muito CD que eu comprava junto com a minha irmã. Minha irmã não tinha ido. Eu juntei tudo numa sacola, cheguei para ela e falei bem assim, Fernanda, a partir de hoje esses CDs não são meus. Se você não quiser também, eu vou me desfazer deles, vou tacar fogo. Agora, se você quiser, são só seus. Ela ficou assustada, né? Falei, não quero isso pra mim, não. Mas porque eu tomei uma decisão muito radical de mudar a minha vida. Sim. E o fato mas de te atraiu. Sim. Depois você realinhou o seu pensamento, mas te atraiu. Não, me atrai. Aí o fato de ter essas músicas... É o poder da contextualização, da identificação com as tribos. Pela música. Eu já fui desafiado pelo senhor. Quando eu soube em casa que o pastor, eu chamava pastor, porque eu não era da igreja. Falava, e eu sou pastor mesmo? Pastor, não tem nada. Minha mãe falava em casa do pastor, do bispo Robson, ela falou, você sabia que ele é físico? Físico? E ele acredita na Bíblia? E ele quer.
E aí eu vim a primeira vez para a igreja para trazer esse confronto para a realidade, né? É isso aí. Bispo, e eu falava muito de Jesus para meus amigos. Na faculdade, meus amigos de segundo grau, porque a minha conversão meio que assustou muito um amigo meu. Uhum. E eu não tinha sabedoria nenhuma. Sim, imagino. Eu convidava mesmo, falava rasgado, e eles ficavam me olhando, assustavam, falando, não vou passar aquela igreja não, vai que isso me pega. Eles falavam isso. Vai que Não. isso passa pra mim. É. E eu usava muito a música. Falei, cara, olha isso aqui. É, a E música. usando, porque assim, a voz do Arena, ela era muito atrativa, ela era uma isca que chocava muito. Até hoje, né? Você Até entra hoje. numa conferência dessa, como é que você não pira? Vê um negócio desse muito maior do que os blocos. Se juntar os blocos de carnaval hoje de Brasília todos, talvez não tenha isso, o que tem isso aqui dentro. Chega E essa perto. questão da experiência, né? As pessoas muitas vezes esquecem do que elas ouvem, mas não esquecem do que sente. Isso. E quando você alinha o conhecimento com a vivência ali, a experiência, não tem como explicar. Eu não consegui explicar o que eu vivi no revisão de vida. Não consegui explicar o que eu vivia num culto. Era só trazendo. Você precisa ir. Vamos para a célula, você precisa ir, porque a experiência é o que marca e transforma. Ainda falando sobre tribos e comunicação e inclusão, quando eu comecei a gravar, cantando, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou atingir várias tribos. Aí tem CD meu sertanejo. Mas também tem CD que eu fiz, músicas que eu fiz, reggae. Né? Adorar é coisa nossa. Nossa música. Entende? Eu fiz essas canções exatamente para poder entrar em cada uma delas, né? Existe uma força que guia todo o universo. É uma música poética de cabeça, né? Uma coisa assim bastante. Então, a gente, olha, vocês que serão os líderes das próximas gerações, vocês não podem deixar isso morrer. Cada dia a igreja tem que abrir mais, ela tem que falar todas as línguas, tem que ter todo tipo de tribo, e graças a Deus que o The Chosen viu isso, entendeu isso e produziu nesta visão. Quantas famílias estão falando sobre o Evangelho e Jesus hoje por causa do The Chosen? Imagina. E que jamais estariam falando sobre isso. Eu acho, vou te falar uma coisa, eu acho que Deus deu muita graça para o mundo ocidental. Nosso mundo ocidental, na raiz, foi cristão. Todas as nossas nações nasceram do cristianismo. E do cristianismo puro, cristão, nem católico e nem evangélico, mas os dois juntos. Porque até a reforma protestante de 1517 só tinha uma igreja, só um evangelho, que era o cristianismo. Sim. E foi um grande impacto das nações. Sim. Depois que Constantino se converte, né, no ano 300 e picos lá, com a mãe dele, Helena, e Helena converteu de coração. Sim. Constantino converteu de malandragem, por ocasião, ele se beneficiava com isso. Ele não tinha mais soldados, porque os soldados eram cristãos. Ninguém ia na guerra defender um Estado podre, como o Estado romano, que estava só em decadência, uma coisa impura, sem justiça, sem verdade. Né? Então, quando ele se converte, ele abre para a igreja e traz os soldados. O exército romano se revigora com a entrada dos milhares de soldados, por causa do cristianismo. Isso é uma coisa muito interessante. E a partir dali começam as missões evangelizadoras. Né? Vai gente evangelizar Rússia, vai evangelizar Sibéria, vai gente evangelizar o Japão, vai gente evangelizar o Oriente Médio. Nós tivemos períodos que o Japão todinho era cristão. Que nós tínhamos 90% da população japonesa do Japão cristã. Hoje não é menos que 5%, porque o budismo, depois que as nações cristãs saíram, as religiões nativas voltaram. O Afeganistão chegou à época que tinha 95% de cristão, de evangélico. Tudo isso foi evangelizado. Graças a essas nações evangelizadas é que houve as grandes expedições, com as expedições das descobertas do Novo Mundo, e as nações que aí estão, todas com raízes cristãs. Então, nós temos o cristianismo como a base de tudo isso. Mas foi um cristianismo muito, muito nominal, muito
filosófico, muito histórico. Tivemos algumas boas ondas de avivamento. Agora, eu acho que nesta geração é a geração que mais alcançamos pessoas com experiência verdadeira de todas elas. Perfeito. Em todas as nações. Especialmente Brasil, especialmente América do Sul, Nós estamos as num Américas. momento, né? As Américas estão mergulhadas. Ásia, uma parte, né? A Coreia, Singapura e alguns outros países também. Então, nós estamos vivendo isso de uma forma fantástica. O Espírito Santo sendo derramado. E uma série dessa, meu Deus, ela contribui demais. Eu participei de almoços onde as pessoas estavam perguntando, mas por que Maria Madalena, aquilo aconteceu mesmo? Isso? Ela era endemoniada mesmo, mas aquilo que era endemoniamento é assim? Ela perdia a personalidade, ela ficava parecendo um bicho? É assim. Almoço, jantar de pessoas não cristãs. O assunto The Chosen. O nosso cérebro precisa de modelos, né, Bispo? E a gente que não caminhou ali lado a lado com Jesus, a gente sabe a história, estuda, mas uma coisa é você viver. A hora que você vê uma série com uma representatividade tão boa como essa, isso ilustra, traz figura para algo que é um conceito. Isso é bom demais para o nosso pensamento. Muito, né? muito. Traz o que a gente vê na Bíblia de forma humanizada. Você olha a série, você já leu, por exemplo, já tinha visto aqueles episódios acontecendo quando você lê na Bíblia, você imagina como é. Mas quando você vê, é diferente. Cada episódio humaniza, né? Eu me emocionei muito. Esse episódio, por exemplo, que a gente pontuou de Nicodemos, foi um dos impactantes. Esse de Maria Madalena é muito forte. Porque quando Nicodemos vai na casa dela para tentar expulsar-lhe o demônio, ele chama o tempo inteiro ela de Lilith. E quando Jesus encontra com ela, chama ela de Maria. Ou seja, Jesus chama ela pelo nome dela. A identidade então, a dela. identidade. É surreal. Bispo, o senhor falou uma coisa que me tocou muito aqui, isso não estava no script, mas eu quero fazer essa pergunta aqui, não que exista, que é assim, nós temos aqui 15, 17, 20 anos de evangelho, mas o senhor é um general nosso. Eu tenho 20 anos de né? idade, mas pode ser de evangelho. Olha aí. Mas tá bom, 20 anos, quem dera. Você é a caçula. A caçula do ambiente. Mas uma coisa que me desafiou muito aqui foi o que o senhor falou sobre como perpetuar na próxima geração a experiência. Vamos para uma pergunta bem hands-on, na prática. O que o senhor deixa assim, de mensagem para a gente? João, no dia a dia de vocês não podem perder isso. Então, eu acho que o foco de vocês, que são pais, que serão tios, que são líderes, cada pessoa, filhos, filhas, cada discípulo, você tem que olhar nos olhos e ser perspicaz. Disse, eu não estou satisfeito com sua fé filosófica. Eu leio seu coração. E ao ler seu coração, eu sinto que você ainda não alcançou a luz, a iluminação. Porque a experiência é algo que vem no Espírito Santo, para o meu espírito, e que ilumina a minha alma. Como o bispo, o Marcos acabou de falar aqui, a gente não sabe explicar às vezes, mas você sabe de uma coisa, eu vi, eu recebi, eu toquei. Me explica, não sei se eu vou conseguir, mas eu fiz. Não tem jeito, ninguém tira isso de você, porque foi algo, uma luz no interior que se acendeu. E aquilo ali, você viu Jesus, falou com ele. Mas como é que você sabe que é Jesus, que não é um pensamento seu? Como é que você sabe que não é uma ideia fixa, uma imagem fixa, trasladada? Sim. Como é que eu sei? É uma ilusão da amígdala cerebral. Perfeito. Você que é cientista, como médico, né? Isso não pode ser uma ilusão da mente? Não pode. Por quê? Se a minha mente contribuísse com uma coisa dessa, ela até poderia contribuir num estado alfa. Perfeito. Ela me levaria para o estado alfa e estava... Agora, falar comigo, será que a minha amígdala tem consciência de fatos, de história, de detalhes, de coisas que eu fiz, de lembrança? Fala, Deus, eu me lembro que como se fosse uma voz falando, você fez isso, 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 tal, vou te mostrar aquilo, vou te dar aquilo, você vai, mudar para tal país. A amígdala faz isso, João? Não. Escapa da função neurológica. Escapa da função neurológica. É igual falar que o planeta nosso, ele é
A vida, a perfeição da vida é um desenvolvimento do planeta per si. Não cabe. Porque o desenvolvimento do planeta, o nosso planeta só tem 14,5 bilhões de anos. E a vida, do jeito que ela está na precisão, perfeição, exigiria 10 a 120 zeros. Isso são trilhões e bilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos. Muito superior. É muito superior à idade do universo, à idade do nosso universo. Consequentemente, não cabe uma coisa. Essa é a maior prova que o universo teve origem, é fator causal fora do sistema. Perfeito. Ele foi provocado. Ele foi provocado. Ele vem de um sistema perfeito. E ele veio desse sistema para a entropia aumenta e não diminui. Ô bispo, e pessoas que já tiveram experiências e hoje esfriaram, ou estão afastadas, estão longes, o senhor acha que existe reembolso para esse tempo perdido? Não existe reembolso para esse tempo perdido. Mas, quem teve experiência e perdeu, volta rápido. Viva naquela experiência, conecte-se de novo. Claro que porque é como o tempo perdido a gente não recupera, concorda? Seu cabelo ficou branco, menos o meu, que eu tenho um segredinho que meu tio me ensinou. Meu tio, ele foi médico de índios. Olha. Tinha garrafadas, ele me ensinou os segredos. Enfim, a vida passa, o tempo passa, né? Então não dá para recuperar. Mas quando a pessoa volta, ela se reconecta. Quando ela reconecta, ela se liga. Aí o que passou não é tão preponderante mais. Ela vai pensar no futuro, porque passou, entendeu? É como os dias que passaram também. Ninguém se arrepende. Eu nunca vi ninguém chorando. Por que você está chorando? É porque eu perdi anos, eu estou agora com 40 anos. Eu estou com 35 anos. Ninguém chora por isso. Se ficar preso nisso, não vive, né, bispo? A vida segue, a gente tem né? que se apaixonar sempre mais pelo futuro do que pelo passado. Ter mais curiosidade pelo que há de vir, mais coração pelo que Deus tem para fazer. Porque é o que Jesus fazia, né? Ele instigava, ali trazendo até o The Chosen, ele instigava pelo que se viveria no futuro. Isso. E agora, ele não focava no passado. Agora, aquilo que te foi roubado vai ser devolvido, isso sim. De relacionamentos, de saúde, de pessoas. Isto volta. Perfeito. Isso é pontual e voltará. Amém. Você fica até dá vontade de ter anotado, né? Espero que você tenha anotado, porque esse bate-papo aqui é valioso. Valioso. Mas não é o único. É. Ainda hoje teremos outros podcasts, outras oportunidades de você conhecer mais. Vamos ter aí, eu não sei nem se eu posso falar, mas eu tô falando. Bispa Lúcia, muita coisa boa vindo aí. E fique ligado, porque esse collab do Positivamente e do Arena Experience está só começando. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Bispo, pela obrigado oportunidade. Vocês por me receber. Obrigado você, amigão, que está com a gente aí. Passe para os seus discípulos. Transmita isso aí, se foi benção para você, para amigos, para parentes. Tanta gente precisa entender coisas, né? Discutir. Às vezes fica horas e horas no celular, coisas tão fúteis, tão vazias. Vai naquilo que interessa, vai naquilo que tem vida. Abraço. Tchau. Oh yeah.